A polícia afirma ter frustrado a terceira tentativa de assassinato contra Donald Trump. Uma terceira tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump foi frustrada no último sábado, dia 12 de outubro. Autoridades policiais locais prenderam um homem armado e com ingressos falsos. Ele se dirigia a um comício do candidato republicano em Coachella Valley, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O xerife local confirmou a informação. Os seguranças detiveram o suspeito a cerca de 800 metros do local do encontro político. Ele portava um ingresso falso para a área VIP e levava ainda credenciais de imprensa adulteradas, segundo relatos dos policiais. As forças de segurança informaram que o homem carregava uma espingarda com munição, uma pistola e um carregador de alta capacidade. Trump era o alvo, diz a investigação, depois de interceptar o suspeito e controlar a situação. No sentido de evitar tumulto, o xerife do condado de Riverside, Chad Bianco, informou, abre aspas, provavelmente impedimos outra tentativa de assassinato, fecha aspas. Os investigadores afirmam que Miller, o suspeito, provavelmente é membro de uma organização antigovernamental de esquerda. Seu objetivo era mesmo matar Trump. Conforme a imprensa local, o suspeito tem mestrado na Universidade da Califórnia e, em 2022, concorreu a uma cadeira de deputado pelo estado de Nevada. Como a gente estava falando agora há pouco sobre quantas tentativas de assassinato Kamala Harris sofreu ou Joe Biden sofreu? Nenhuma, né? Isso, eu estou querendo dizer que isso é certo? Claro que não estou dizendo que isso é certo. Muito pelo contrário. Não deveria estar acontecendo nenhuma, de nenhum lado. Nem do lado de Kamala Harris, nem do lado de Donald Trump. Mas vocês observam como é muito óbvio isso. Sempre acontecem do lado de lá para o lado de cá. E não o contrário. Mas as narrativas sempre acontecem do lado de lá. Sempre a esquerda ou os democratas dizem que o lado republicano, ou que Donald Trump é um fascista, todas as formas de ista que vocês conseguem denominar, dizendo que ele seria o ditador, mas a tentativa de assassinato está do outro lado. Que democracia é essa que as pessoas se acham no direito de tentar assassinar Donald Trump para poder se manter no poder ou para conseguir trocar no poder, mas mantendo a sua própria corja dentro do poder e tirando do povo a possibilidade ou a capacidade de escolher exatamente quem eles querem. Pelo voto, porque os Estados Unidos ainda é um país democrático, pelo voto, o povo americano pode decidir se quer ou não quer Donald Trump na presidência, ou se quer ou se não quer Kamala Harris na presidência. Mas, por algum motivo, ou que a gente ainda desconhece, essas 3 tentativas de assassinato está tentando evitar de todas as formas que ele volte. Mas a gente viu guerras acontecendo durante o governo, não durante o governo republicano, mas durante o governo democrático, né? O governo do amor. Guerras estão acontecendo agora. A crise econômica que estamos passando no país está acontecendo nesse governo. Tudo que é de pior nos últimos 4 anos que vem acontecendo, tem acontecido dentro do governo democrata, mas não aconteceu no governo republicano. Mas você não vê nenhuma tentativa de subjugá-lo, de tentar acabar com a vida do outro lado. Mas sempre tem a tentativa de acabar com a vida do lado de cá. É o que vocês podem ver. Como eu disse, o óbvio às vezes precisa ser dito para que as pessoas possam prestar atenção. O ódio plantado nas mentes das pessoas faz com que elas não enxerguem o que está óbvio na frente delas. Se o ditador não tenta matar outras pessoas, dito ditador, não tenta matar outras pessoas, não tenta interromper a vida de outras pessoas, não tenta interromper o outro candidato de assumir as eleições, mas o lado do amor está sempre tentando fazer com que o outro não seja eleito através da violência, quem vocês devem escolher? Essa é uma decisão que só vocês podem tomar, vocês americanos e vocês cidadãos imigrantes, assim como eu, que podem votar nos Estados Unidos.
Durante o tempo que os democratas estão governando o país, quantos negros saíram da pobreza? Quantas leis migratórias e de imigração foram aprovadas? Nos últimos 4 anos, quantas leis de imigração foram aprovadas? Ao invés de aprovar algumas leis que pudessem beneficiar os imigrantes que já estão aqui dentro dos Estados Unidos, fala para mim você, os imigrantes que acabaram de chegar, que acabaram de atravessar pela fronteira, têm mais direitos do que você que está aqui há 10 anos, há 15 anos, 20 anos, que ainda não tem documento nos Estados Unidos. Não é? Você acha que essa decisão que está sendo tomada é uma decisão para beneficiar um imigrante mesmo ou para poder perpetuar algumas pessoas no poder, dar esperança para outros para poder se perpetuar no poder? Para você, que tem filhos que já estão, os filhos que estão legais aqui nos Estados Unidos, que votaram nos partidos democráticos, nos partidos democratas, qual foi a lei que os democratas aprovaram para poder legalizar você, pai e mãe, que ainda não pôde ser legalizado aqui nos Estados Unidos? Há que se pensar. Todas essas questões de crise econômicas que a gente vive nos Estados Unidos hoje em dia foi causadas por quem? Por quais os partidos? Quais os governos? É melhor você ser um imigrante ilegal financeiramente com poder econômico aqui nos Estados Unidos ou ser um ilegal, ainda ser ilegal com promessas de ser legal com situação econômica pior? Pense bem para próximas eleições e incentive seus filhos e as suas famílias a tomarem a decisão da melhor maneira possível. Se você quiser continuar, claro, por isso que eu concordo que o país tem que ser democrático. Você mora num país democrático e pode escolher da melhor maneira possível. Mesmo com uma fala como a minha, uma fala como com qualquer outra pessoa, o poder do voto está nas suas mãos. Então, exerça o poder do voto, mas repudie o poder da matança, o poder da eliminação por através da força, porque essa não é a melhor forma de se viver num país democrático. Não é esse o país democrático que eu escolhi viver. Eu escolhi viver num país em que eu posso tomar minhas próprias decisões e não ter alguém que tome a decisão por violência por mim. Bom, agora vamos chamar o nosso querido Charles Verdun, que vai trazer para vocês as dicas de economia e investimentos. Preste atenção. Quanto rende 100 mil reais no CDB? Vamos descobrir. Imagina que você tem 100 mil reais guardado e quer investir para fazer esse dinheiro crescer. Uma boa opção pode ser o CDB, que é como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para um banco e em troca o banco te devolve esse dinheiro depois de um tempo com o extra, que é o rendimento. Então, agora vamos ver quanto que rende esses 100 mil reais em 3 tipos diferentes de CDB, que é certificado de depósito bancário. A primeira simulação que eu fiz é o CDB atrelado à inflação, IPCA mais taxa. Aqui, o banco te paga de volta o seu dinheiro corrigido pela inflação, que é quando as coisas ficam mais caras, mais uma taxa extra. Então, se você deixar o seu dinheiro investido por um ano, quantos que você recebe somente de juros? Você ganha R$ 8.762,47. Se você deixar por 2 anos, só de juros você ganha R$ 18.278,79. Se você deixar por 3 anos, você ganha R$ 28.483,34. A segunda opção é o CDB pós-fixado à taxa CDI. Nesse caso, o rendimento acompanha a taxa de juros do país, que muda de tempo em tempo. Então, se você investir R$ 100 mil reais por um ano, você ganha R$ 8.749,60. Se você investir por 2 anos, você ganha R$ 18.985,54. E o QCE News fica por aqui. Eu gostaria de agradecer você pela participação. Não se deixe de participar com a gente. Vai lá no nosso site www.qcenews.com e também se inscreva, curta, compartilhe. Não deixe de participar. Estas foram as principais notícias de hoje. Obrigado por nos acompanhar aqui no QCE News. Fique por dentro das principais notícias e acontecimentos a qualquer momento nas nossas redes sociais, no X ou no Instagram. Até na próxima quarta-feira. Te espero lá.